estamos no 16º dia da nossa jornada de 21 dias de poder, com ênfase na mordomia cristã, e estamos estudando o livro A Verdadeira Riqueza. Eu incentivo você a estudar esse livro, a grifar, a estar junto com a gente nessa jornada. O capítulo de hoje tem como título Recursos para a Missão. Amigos, nós temos o privilégio de participar da pregação do Evangelho, quando a nossa voz, aonde a nossa voz não pode ir, aonde as nossas pernas não podem nos levar, o recurso colocado no instrumento que Deus apontou à igreja, ele é destinado agora para a pregação do Evangelho. Dízimos e ofertas, mantendo missionários ao redor do mundo. E temos esse privilégio de sermos fiéis a Deus, participando ativamente na pregação do Evangelho. Veja, quando nós colocamos isso como prioridade daquilo que o Senhor confiou a nós, seremos abençoados, não necessariamente com posses terrestres, mas seremos abençoados na íntima comunhão com Deus. Sentiremos a presença de Deus quando nós agora somos fiéis e colocamos recursos para a pregação do Evangelho em todo o mundo. Em muitos lugares, se a maioria das pessoas fossem fiéis a Deus nesse aspecto, em muitos lugares seriam alcançadas pessoas onde hoje não são. Então que eu e você possamos praticar a fidelidade e pensando que o nosso recurso ele pode chegar em muitas pessoas que estão vivendo nas trevas para que conheçam a luz, a pessoa de Jesus. Deus te abençoe e fique com o nosso devocional de hoje. Hoje é o 16º dia da nossa jornada de 21 dias de poder, com ênfase na mordomia cristã. E nós estamos analisando nesses últimos dias, através das Escrituras Sagradas, o exemplo de Jesus Cristo como mordomo perfeito. Hoje, eu gostaria de concentrar o nosso estudo dessa manhã em escritos do apóstolo Paulo. Inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo ele fala a respeito de Jesus Cristo como um mordomo perfeito. Dois textos, eles são primordiais nos escritos do apóstolo Paulo sobre esse assunto. Eu queria ler o primeiro com você, que está na sua segunda carta, à igreja que estava ali em Corinto, no capítulo 8, capítulo 9 também, mas mais especificamente no capítulo 8, ali no verso 9, ele diz o seguinte: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Amigos, esse texto ele tem uma profundidade muito grande, porque tanto o capítulo 8 quanto o capítulo 9, ele trata do incentivo do apóstolo Paulo em atender os pobres da igreja em Jerusalém, que estavam em Jerusalém. Ele fala que a igreja de Corinto deveria seguir o exemplo da igreja da Macedônia em ofertar no atendimento aos irmãos cristãos que estavam ali passando dificuldades, necessidades da igreja de Jerusalém. E no meio, então, dessa admoestação que o apóstolo Paulo está dando, ele inclui esse verso que diz que Jesus, que era rico, ele se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos agora. Se ao analisar a segunda carta de Paulo aos Coríntios, mais especificamente o capítulo 8 e o capítulo 9, nós observamos aqui 4 motivações ou 4 princípios para ofertar. A motivação, por exemplo, no verso 1 de 2 Coríntios, capítulo 8, diz assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça de Deus, que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. O apóstolo Paulo ele estava dizendo o seguinte: eu quero que vocês conheçam que a graça de Deus fez na vida dos cristãos em Macedônia, a ponto deles ofertarem sem reserva. Primeiro, a motivação para ofertar está no que a graça de Deus fez em nosso favor. Ainda no capítulo 8, no verso 3, ele diz assim: pois dou testemunho de que eles deram por tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. O verso 11 também, confirmando o que nós vimos no verso 3, diz assim: agora, pois,
completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Aqui nós temos um segundo princípio da oferta. A oferta deve ser planejada, ela deve ser planejada. O verso 12 também confirma a mesma ideia, porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com aquilo que não tem. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo está admoestando a igreja e a todos nós a ofertar de maneira planejada. Um terceiro princípio é encontrado no capítulo 8, no verso 16, diz assim: agradeço a Deus ter ele posto no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês, pois Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está indo até vocês com muito entusiasmo e por iniciativa própria. A oferta deve ser entregue a um instrumento apontado por Deus. No caso aqui, na sequência do verso, eles deveriam entregar a oferta a Tito. Ele era um líder da igreja, ele representava a igreja. Então a oferta ela deve ser motivada pela graça, por aquilo que Jesus fez em nossa vida. Ela deve ser planejada e ela deve ser direcionada para o local que Deus indicou, a sua igreja. E um último princípio que nós encontramos aí nesse capítulo está no verso 4, você também pode encontrar no capítulo 9, o verso 11. O verso 4 do capítulo 8 diz assim: eles nos suplicaram incessantemente o privilégio de participar da assistência dos santos. Ou seja, aqui está se referindo ao princípio da atitude do ofertante. O apóstolo Paulo, ele enumera aqui que é um privilégio ofertar. Ele diz que é um privilégio ofertar. A atitude, então, da igreja da Macedônia em ajudar os pobres de Jerusalém deveria ser também a atitude da igreja de Corinto e deve ser também a nossa atitude. A motivação, a maneira planejada, também em resposta à graça de Deus, a nossa atitude em reconhecer que isso é um privilégio, afinal de contas nós temos o que ofertar e, sobretudo, a oferta deve ser direcionada ao instrumento que Deus apontou, no caso aqui o contexto a Tito. Um segundo texto do apóstolo Paulo, ele vem refletir a experiência de Jesus como mordomo. Nesse primeiro texto, ele diz o seguinte: ele que era rico, tinha as glórias do céu, a adoração dos anjos, se fez pobre, veio a esse mundo aqui, passou humilhação, teve a sua reputação agora também colocada à prova, mas ele venceu. E um segundo texto que concorda um pouco com isso e que nos apela à atitude de ofertar também, está em Filipenses. Vamos ali ao livro de Filipenses, a carta de Paulo à igreja que estava em Filipos, no capítulo 3, ele diz exatamente o seguinte, capítulo 3, a partir do verso, aliás, capítulo 2, a partir do verso 5, ele diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Amigos, aqui nós temos o exemplo da humilhação de Jesus em assumir uma forma humana sem nunca deixar de ser Deus. Ele assumiu uma forma humana, ele velou a sua divindade com um formato humano, mas nunca deixou a sua natureza divina, sempre foi Deus. Essa é a diferença de Jesus da nossa. Mas o texto aqui, ele fala da humildade de Cristo em se fazer humano, em vir a esse mundo e ser obediente até o fim, ser fiel até o fim. E o texto completo dizendo que Deus então o exalta acima de todas as coisas. É interessante que, se você voltar ao texto, Paulo, ao dizer da experiência de Cristo em ter se humilhado, assumido a forma de servo, ele diz o seguinte, que isso estaria então em oposição
algumas atitudes humanas ali, no próprio capítulo 2, ele diz o seguinte, a partir do verso 2, ele diz assim: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês. E ele diz ainda no verso 4, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E aí ele escreve a respeito da atitude de Cristo, em total oposição ao egoísmo, à ambição e à falta de interesse em cuidar dos outros. Amigos, que eu e você possamos olhar para Cristo, que era rico, se fez pobre, para que nos tornássemos ricos, e a forma dele em assumir a forma humana, não deixando de ser Deus, mas se humilhou, veio a esse mundo, para que nós também pudéssemos agora ter a motivação de ofertar. A graça faz isso na nossa vida. E é para essa graça que nós vamos agora pedir a Deus, para que Ele coloque em nosso ser a graça oferecida por Jesus. Querido Deus, agradecemos ao Senhor por mais um dia que o Senhor nos concede e que possamos ter a atitude que Jesus teve em desfazer da ambição, do orgulho que faz parte da nossa vida, do egoísmo. E agora, ao olharmos para Cristo, ver a sua atitude de humilhação em assumir a forma humana, sem nunca deixar de ser Deus, mas assumindo a forma humana para morrer no nosso lugar e dar o exemplo da oferta perfeita, dar o exemplo do mordomo perfeito, que possamos ser motivados também em ofertar de maneira planejada, no local que o Senhor indicou, conforme está descrito na Tua Palavra, e que possamos ofertar cada vez mais todo o nosso ser e o nosso coração ao Senhor. Pedimos que a graça que Jesus oferece a nós gere essa transformação na nossa vida. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe você e fique conosco aí no restante desses 21 dias de poder.